Olá, bem-vinda ao programa Mulheres de Estilo. Sou Cláudia Bortoleto, consultora de imagem e comportamento. Você já imaginou fazer uma retrospectiva da sua vida, conhecendo todo o seu processo até hoje? Então nós vamos falar a respeito de trabalho biográfico, um processo terapêutico. E a nossa convidada hoje é a Regina Sorrentino. Ela é coach, terapeuta antroposófica e aconselhadora biográfica pelo IPEC, Instituto de Pesquisa e Estudo da Consciência. Tudo bem, Regina? É um prazer tê-la no nosso programa. O prazer é meu, Cláudia. Muito contente de estar aqui com vocês e com a Saúde Line. Obrigada. Regina, o que é o trabalho biográfico? O trabalho biográfico é um processo de revisão de história de vida e tem beneficiado muitas pessoas no processo terapêutico, né, e também no autoconhecimento. Ele traz um fortalecimento interior. Você revê a sua história de uma forma ordenada e vai compondo, entendendo o seu processo de vida, né? Eu tenho realizado esse trabalho já há 8 anos aqui em Campinas, com muito sucesso. Ele trabalho é realizado em grupo e individual. E as pessoas têm gostado muito, elas saem assim com metas mais claras, né, mais conscientes sobre sobre o seu processo de desenvolvimento mesmo. E você acha, Regina, por exemplo, vamos pensar num processo de vida que a pessoa tenha, né, problemas, até, por exemplo, traumas, vivências, né, difíceis, ele auxilia até na superação? Sim. Tem auxiliado muito, principalmente nas questões de crise, o trabalho biográfico é indicado, né? Crises financeiras, crises de relacionamento, porque quando você começa a rever desde o momento da hereditariedade, não é só simplesmente rever detalhes da vida, mas de uma forma ordenada. Então você vai na hereditariedade, primeiro setênio, segundo setênio. O que é o setênio? Então, esse trabalho ele é ligado à antroposofia. Os conceitos são com base nos conceitos de Rudolf Steiner, mas também de Bernard Leavengood. Quem foi Bernard Leavengood? Foi um psiquiatra holandês que fez um estudo profundo de crianças, jovens e adultos sobre todo o processo de vida, né, dessas pessoas ou dessas crianças e desses jovens. E teve um momento após a Segunda Guerra Mundial que as pessoas estavam muito perdidas e sem um sentido. E ele, a partir do momento que ele já tinha feito todo esse estudo, ele começou a aplicar a revisão da própria história de vida com as pessoas. E isso foi muito benéfico, porque as pessoas começaram a se encontrar. Né? Isso foi muito bom. A partir daí, o Bernard Leavengood também dividiu, né? Antes disso ele tinha dividido as fases da vida por cada 7 anos, que essa divisão foi uma das primeiras, né, gregas das fases da vida que foi realizado. Ele encontrou Rudolf Steiner e começou a levar isso para as pessoas. A partir daí veio para o Brasil, acho que foi em 1976, através da doutora Gudrun Burkhardt, né? Veio para São Paulo esse processo. Depois ele acabou sendo uma formação terapêutica, né? E tem beneficiado muitas pessoas nesse alinhamento, nesse fortalecimento. Você me perguntou sobre traumas, né? Se ele tem auxiliado as pessoas. Isso. Muito, muito, porque você começa a entender não só a questão, né, de que te levou, não existe porquê, existe o que te levou, né, os fatores externos, e não existe somente um ponto. Ao rever a sua história, você começa a entender os fatores externos que influenciaram e depois o que isso beneficiou. Então, por mais que a gente possa olhar que um trauma possa ser algo muito danoso ao ser humano, mas ele, de uma certa forma, o que mudou? O que trouxe? Né?
Quais foram os benefícios? E o que o trauma também para uma pessoa, às vezes não é tão, vamos dizer, do mesmo, né, impacto para outra. Isso também acontece, né, Regina? Também. Tem um detalhe que eu observo muito nas biografias, é que o trauma foi gerado naquele determinado momento, naquela determinada época. Só que passando, e você leva, né, todo aquele sentimento, toda aquela situação com você numa intensidade, sem a possibilidade de ressignificação. Ao rever a sua história, isso já passado um certo tempo, porque no momento da situação aquilo é traumático, aquilo é triste, aquilo afeta o emocional. Você precisa de apoio? Precisa, sim. Mas ao passar pelo processo do trabalho biográfico, você olha o fato e tem condições de ressignificar. Né? Porque existe uma contribuição, você muda um padrão, né? O trabalho biográfico a gente olha muito o padrão de comportamento, a forma que eu estou agindo, a forma que eu estou pensando e a forma que eu estou sentindo. Essa trimembração é de Steiner, né? Como eu penso, como eu sinto, como eu estou agindo no mundo. E ao rever o seu processo de vida, aquilo fala, nossa, agora faz sentido. Né? E tem a possibilidade de ressignificar e ter uma vida com mais liberdade. Ou seja, dá um novo significado. Porque hoje, né, Regina, as mulheres estão buscando, né? Elas querem realmente descobrir esse propósito de vida. Então, quando você fala que realmente ele auxilia a pessoa a saber mesmo, se questionar, né? Do que realmente, para que ela veio, né? A gente tem muito essa pergunta, qual que é a minha missão? A gente quer, na verdade, né, se descobrir. E eu acho que assim, o processo do autoconhecimento, hoje nada mais é do que a pessoa também se permitir poder realmente rever todo esse aspecto da vida dela e a singularidade dela também. Acho que é um destaque da singularidade, não é isso? Sim. Então, acho que é nesse sentido que ele vem realmente, com certeza, ajudar essas mulheres e pessoas que precisam realmente passar, né, por um processo de autodescoberta. Com certeza. Steiner traz 3 linhas, né? Nós temos uma linha côncava que nós chamamos de a linha física. Então, existe um desenvolvimento físico. Ela começa, você cresce, você amadurece, que é dos 0 aos 21 anos. Depois ela estabiliza, né? Nós estamos falando biologicamente, fisicamente, dos 21 aos 42. Depois dos 42 começa a haver um declínio, né? Então aí eu já necessito de óculos, né? Eu já não posso até alguns esportes radicais. Mas isso não é a nossa vida, a vida do ser humano, ela não se resume só na vida física. Então nós temos um ser, né? Esse ser que sente, que pensa, né? Esse eu. Então aí sim nós temos uma outra linha, onde esse ser vem dos 0 aos 21 anos para aprender. Depois dos 21 aos 42 ele vem para se autoeducar. Então ele vai vivenciar aquilo que ele aprendeu com a família, aquilo que ele aprendeu com a escola, aquilo que ele aprendeu com os amigos. Ele vai vivenciar. Ele vai aprender a partir do mundo, né? Por isso que é um processo de autoeducação. Com certeza. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. A Medicamenta é a primeira farmácia de manipulação de Campinas e região. Preparamos suas fórmulas em 1 hora, com atendimento personalizado. Dispomos do sistema delivery sem custo adicional. Temos como meta: a garantia de quem recomenda está na qualidade de quem faz. Estamos localizados na Avenida Dom Nery, 184, Centro. Telefone 3829-2166.
Hoje estamos conversando com Regina Sorrentino a respeito do trabalho biográfico, um processo terapêutico. Regina, como é realizado esse processo biográfico? Ok. O processo ele é realizado de duas formas. Ele pode ser realizado individualmente e normalmente o que eu tenho realizado também é o trabalho em grupo, né? E esse em grupo, eles são de 8 encontros com 3 horas e meia cada encontro. Aí você pode dizer assim, mas Regina, e aí, né? É só rever a história. Tem uma metodologia própria, né, do trabalho biográfico, onde nós utilizamos a narrativa, utilizamos a arte, né, para que o aconselhador biográfico, que é o nome do profissional que realiza esse processo, ele vai apoiando, né, a pessoa que está passando pelo processo, o cliente ou o paciente, ele vai apoiando e conduzindo na biografia, a rever todo o processo. Né? E é interessante porque, vamos dizer, eu não tenho habilidade artística nenhuma. Então, quando você fala desse processo através também, como que funciona? E para quem não tem essa habilidade? Não, é o que menos há necessidade de ter habilidade, tá? Porque a pintura, ela vai te trazer flexibilidade, você vai acessar conteúdos, né? O trabalho artístico, ele é muito terapêutico, né? Para que você acesse os seus conteúdos que não estão muito conscientes. Então também, é bem solto, né? Nada de técnica, né? Não existe técnica, não existe. É justamente trabalhando a sua própria história, para que ela fique um pouco mais visível para você, né? Na verdade, é para que você tenha visibilidade e mais consciência. Esse trabalho, ele traz muita consciência sobre o seu processo, sobre você, né? Como você se construiu e chegou até aqui. Ele amplia a sua visão fica mais clara, né? Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas conquistas e quais são os meus desafios de desenvolvimento. Né? Eu tenho alguns, nós não trazemos como defeitos, obstáculos, problemas, mas assim, quais são os meus desafios? O que eu ainda tenho que aprender, que eu não aprendi? Porque se eu tenho dificuldades, é porque eu ainda não aprendi. E a gente está em constante aprendizado, né? A vida inteira. E quem dá esse feedback é o mundo externo, são as pessoas. Então eu vivo muito no mundo externo e às vezes eu me perco. Então eu preciso voltar, esse trabalho beneficia você você a ter contato com você mesmo, com o seu eu, você retoma você com você mesmo e observando um pouco mais claro o que está à volta. Nossa, e é tão importante, né? A gente hoje vive, na verdade, uma vida que puxa muita gente para fora, né? Porque a nossa rotina é com muitas tarefas, né? A gente tem trabalho, casa, quem tem filhos. Então, é um trabalho que você falou que realmente é de resgate, né? Desse eu, desse interior, que a gente possa até para poder lidar melhor com tudo isso, né? Então, assim, os principais benefícios que você acha do trabalho biográfico, quais seriam? Eu fiz uma pesquisa que foi de 2009 a 2012, com todos que participaram do trabalho em grupo, tá? O trabalho em grupo que eu realizo é um trabalho que ele se limita a 4 pessoas, porque a gente está trabalhando com vidas, né? Então, a importância de ter esse acolhimento, de ter esse momento especial. E eu fiz essa pesquisa e ela me revelou que 78% das pessoas que passaram pelo processo saíram mais fortalecidas, saíram mais conscientes sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida, saíram com metas claras, saíram mais leves, né? Se aceitando como pessoa, como ser humano, entendendo um pouco mais a família. Inclusive, algumas me dão um feedback assim: nossa, disseram que eu mudei, né? Que eu mudei, que eu tô mais calma, né? Que as pessoas, enfim, né? Que as pessoas estão mais seguras, né? Principalmente. Né? As metas ficam cada vez mais claras mesmo. E aí eu tenho um pouco mais de liberdade para estar realizando.
e tendo um sentido. O benefício principal dele é o alinhamento interior, porque é uma reconstrução da sua identidade, e ele te dá sentido de vida. Então você finaliza o processo com um sentido, para onde eu vou, onde eu tenho que caminhar. Não há dúvida que depois do processo, sempre a importância de se ter um apoio, né, de um terapeuta. Eu mesmo realizo esse apoio às vezes as pessoas vão por um outro coach, busca de um outro profissional, para que dê continuidade na realização. Mas o sentido já está mais claro, né? O sentido de vida já está mais claro, entendendo onde aconteceram as rupturas, porque as pessoas entram no processo, olha, não sei o que aconteceu, a minha vida me deu uma guinada, né? Quer dizer, houve uma ruptura e ela mesma não tem a visão dessa ruptura. Ao rever o processo, ela entende onde aconteceu a ruptura e o que levou, né, a essa ruptura. E quais os benefícios? Então, o que ela tem que retomar, o que ela tem que desapegar, largar, né, para continuar o seu processo de vida e vir realizar aquilo que ela tem que realizar aqui. Com certeza, eu acho que é focar realmente, né, na vida dela. Eu acho que a gente precisa mesmo investir, né, o autoconhecimento, é algo assim que muda mesmo, transforma a nossa vida. Esse é um trabalho bem interessante. E para finalizar, quem quiser identificar um profissional para fazer esse trabalho, né, que tem uma capacitação adequada, o que você recomenda? É importante, aquele que tiver interesse em realizar o processo, o trabalho biográfico, o processo biográfico, ou como algumas pessoas em São Paulo chamam, biográfico, que procure um profissional que tenha formação de aconselhador biográfico. Ela é uma formação de 4 anos, né? Ela é intensa, fantástica, com muito conteúdo e com muita vivência, mas que te dá condições, né, não só técnicas, mas como ser humano, de estar trabalhando com outro ser humano, né, com a história de vida com outro ser humano. Então, que ela busque no currículo do profissional, se ele tem a formação de aconselhador biográfico. No Brasil, nós já temos 3 escolas que acontecem aqui com o reconhecimento da Escola Master, que fica em Dorna, na Suíça, né? Que é o Goetheano. Aqui nós temos a escola de Juiz de Fora, de São Paulo, e em Florianópolis, que oferece o curso de formação em estudos biográficos. E a idade também a partir de qual idade sugerida? Para se fazer o trabalho biográfico? Então, o trabalho biográfico é importante após os 26 anos, 27 anos, 28, mas sempre após os 26 anos. Por quê? Até os 21 eu ainda estou me construindo, né? Então, a partir dos 21, a chegada desse meu eu estou mais consciente, não que eu não esteja, mas se a gente lembrar, a gente tem... ainda é um processo do aprender, né? Do amadurecimento, de amadurecer. E a partir dos 28 aos 21, aí sim eu estou já pronta para ir para o mundo. Só que eu ainda tenho que vivenciar para entender um pouco mais desse mundo. Então, normalmente o processo é a partir dos 28. Mas como tudo está se antecipando, né? A partir dos 26, isso tem que ser um impulso, né, da pessoa. Não adianta eu falar, olha, Cláudia, você tem que fazer, mas se você não quer fazer, tem que ter um impulso. E se for jovem, ainda mais, ela tem que querer olhar para si. Isso é importantíssimo. Bem, hoje conversamos com Regina Sorrentino. Regina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, a participação. Fico muito feliz de estar trazendo o meu trabalho, o qual tem beneficiado muitas pessoas. Obrigada. Hoje conversamos sobre trabalho biográfico, um processo terapêutico para você poder ver a sua vida de uma outra forma, acompanhar todo o seu processo, desenvolvimento, crescimento pessoal, e gostaria de agradecer novamente a sua companhia. Até o próximo programa.